Meus queridos irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus, todos vocês, estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, e dessa oportunidade muito especial nós estamos encerrando uma revista útil demais para nós, que foi essa revista Vidas Transformadas, da editora Z3. Estamos chegando à última lição, que vem falar sobre vidas transformadas, relacionamentos renovados, e ela está totalmente baseada em Filemão, carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemão, e um apelo inusitado, uma carta única do Novo Testamento, encantadora, de profundidade intensa e de grande expectativa também do coração de Paulo em relação a Onésimo, o escravo restaurado. É bem interessante essa carta, mas antes de entrarmos nela, eu gostaria de dizer que chegamos ao fim de mais uma revista e vamos agradecer no finalzinho com uma oração. Mas eu quero dizer a você também, que é membro da Igreja em Correias, que já está sendo distribuída a nova revista, que vai falar sobre Filipenses e Colossenses. É essa revista. Estaremos já distribuindo essa revista para os irmãos da igreja, e nós já estamos felizes porque o conteúdo vai ser, é muito bom, o conteúdo é muito bom. Nós estaremos com mais essa oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e estudarmos essas duas cartas importantes, pelo menos de maneira, passando por cima dela, dando uma olhada. Não vai dar para entrar na profundidade de tudo, mas nós estaremos aprendendo com certeza um pouco mais. Bom, a carta a lição dessa semana nós estaremos lendo, eu vou ler aqui, você acompanhe. Filemão, a carta inteira, são apenas 25 versículos, e diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vos há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que tinha ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora para ti, a ti e a mim, muito útil. Tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens
por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijo de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. É a carta toda pequenininha, né? Geralmente eu leio só um pedaço do texto básico recomendado, mas achei por bem ler tudo. A introdução do autor diz assim: Vida cristã é relacionamento. Esta carta é um manual de relacionamento, trata de amor, perdão, restituição, reconciliação. Vejamos o texto e as circunstâncias em que esta carta foi escrita. Aí ele coloca, primeiro ponto, Filemão era um homem rico, dono de escravos, convertido pelo ministério de Paulo. Versículo 19, que morava em Colossos e era um homem que tinha uma vida espiritual exemplar. Então, essa carta ela tem um destino, e esse destino é um homem muito bem sucedido, também senhor de escravos, tinha escravos que o serviam, caso esse comum, tá, nessa época. E ele tinha se convertido a Cristo, tinha uma vida exemplar cristã. É interessante a gente notar isso, porque Paulo faz um apelo íntimo. Essa é uma carta única no Novo Testamento. Paulo faz alguns apelos, alguns pedidos que só se vê aqui. Realmente é para estudar com muita atenção e entender. Ele era da cidade de Colossos. Tá? Ele coloca aqui, segundo, esta é uma carta enviada a Filemão, a sua esposa Áfia, seu filho, pastor aí, né, Arquipo, bem como a toda a igreja que se reunia na casa de Filemão. Isso era para ser lido publicamente, para ser lido para a igreja. Ela faz parte do cânon sagrado e serve para nós ainda hoje. Não é somente uma carta particular de Paulo. Terceiro, Paulo estava preso em Roma e, por providência de Deus, o escravo que havia fugido da casa de Filemão e também havia roubado a Filemão, muito provavelmente, tá? Isso aqui tem uma base interessante sobre isso, só que é um tema mais profundo e que dá trabalho para estudar, mas tem uma base bem profunda sobre isso. Foge para Roma e vai parar exatamente onde Paulo estava, e Paulo o levou a Cristo. Provavelmente Filemão não foi preso. Ele conheceu Paulo, porque se ele tivesse sido preso, ele teria sido mandado de volta para Filemão. Então, Onésimo, muito provavelmente, ele não foi preso, tá? Ele se relacionava com Paulo, é o que alguns dizem que foi preso, outros que não, mas isso também não importa muito. Esse terceiro ponto é interessante, que Paulo estava preso, é para nós entendermos isso. E Onésimo o serviu, estando ele na prisão. Quarto, o Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Muitos deles eram oprimidos. Alguns escapavam roubando os seus senhores, e aí eles recebiam uma marca quando eram fugitivos, né? Então, meus queridos, só para a gente entender um pouco aqui, aí você tem alguns pontos que ele coloca aqui que são importantes para contextualizar essa carta e para nós entendermos como Paulo escreve isso. É bem interessante porque Paulo tinha confiança para fazer isso, tá? Ele escreve uma pessoa que ele estava confiado nisso. Ele estava escrevendo para alguém que tinha a vida transformada. Ele não fala com qualquer um. Ele não está fazendo simplesmente um apelo a uma pessoa
comum, ele fala alguém que teve a vida transformada. E é muito bom quando nós paramos para pensar isso, porque tem os dois aspectos, para mim, que estão muito bem descritos nessa carta. O primeiro deles é que Paulo escreve a uma pessoa que teve a vida transformada, Filemão. A carta é direcionada a esse homem em uma situação difícil da vida do Paulo, ou seja, prisão. Ele escreve para esse homem que teve a vida transformada. E o pedido é inusitado, porque ele vai falar de alguém que servia a Filemão dentro da sua casa e que fugiu, quem sabe, até mesmo dando algum tipo de prejuízo a Filemão. Esse homem era Onésimo, que também teve a vida transformada. E é confiado nisso que Paulo coloca o seu nome em prol de Onésimo. E isso é realmente lindo. Ele se arrisca dos dois lados aí. Já imaginou se Onésimo volta a roubá-lo? Já imaginou se, quando ele voltar, e mesmo depois dessa carta, se Filemão resolve castigar severamente esse escravo, ou até mesmo matá-lo? Já imaginou como que Paulo, olha como é que ele era confiado nessas questões relacionadas a vidas transformadas, comportamentos renovados, relacionamentos renovados? Lindo isso, não é? E vamos andar um pouquinho. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Aí verso 1, 8, 9, 14, 19 e assim vai. Que coisa mais linda. Tem um comentário expositivo da Agnus, muito bom, do Hernani Dias Lopes, que também é o autor dessa lição, que aborda a carta de Tito a Tito e a Filemão. Coloca isso em um tomo só. E é uma coisa muito interessante também para nós termos. Olha, quem puder, compre, é um livro baratinho, muito bom para você entender isso com mais profundidade e é detalhado. Essa lição é baseada justamente nesses comentários que o pastor Hernani Dias Lopes faz. Você nunca é tão grande quando você é humilde. Paulo não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Já começa assim. Começa de uma maneira muito exemplar, porque em outras situações Paulo tem que falar sobre eu, apóstolo, servo do Senhor. Aqui não. Aqui ele coloca como prisioneiro, né? Ele já se identifica dessa forma. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. No verso 3, ele vai falar sobre, no verso 9, o velho. Ele se coloca, olha o que ele diz no 9, todavia peço-te, antes, por favor, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho. Então, o velho e também o prisioneiro. Então, Paulo se coloca dessa forma. Quando vai defender a causa de alguém que o mundo considera apenas um objeto, seu dono, ele chama-o de meu filho. Olha a humildade. Você nunca é tão grande quando você é humilde. Isso é gente que teve a vida transformada. Paulo, ele se expressava muito bem em suas cartas e, acredito eu, também nos seus relacionamentos pessoais. Era uma pessoa resolvida nessas situações. Ele sabia como fazer um pedido desse. Ele coloca aqui, quando ele chama, né, no texto, seguindo aqui, ainda nesse primeiro tópico, tem o segundo parágrafo que diz assim: Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas não do controle de Deus. Porque ele está falando, ele está apelando para pessoas que tiveram a vida transformada. Então, requer que o comportamento seja diferenciado. Segundo tópico, você nunca deve perder a oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas. Aqui está um ponto que pode ser confundido. Por isso que eu gostaria de você parasse para pensar sobre isso. Elogiar é diferente de bajular. Elogiar com o sentido de dar um incentivo às pessoas é algo útil, mas é algo que deve ser feito também com muito cuidado. Percebemos isso com o passar do tempo. Mas deve ser feito isso. Paulo destaca a vida fiel de Filemão, tanto para com Deus como para com os irmãos. Agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemão com Jesus e com os irmãos. Às vezes, nós só falamos para os irmãos os seus pontos negativos, mas e o encorajamento? É a pergunta que ele faz. Paulo enaltece o efeito do amor de Filemão na vida das pessoas. Paulo não era aquele tipo de crente que acha que é perigoso fazer elogios sinceros. Sinceros. Não com segundas intenções.
não em situações aonde eles são prejudicados. Em uma certa feita, Paulo foi elogiado por uma jovem, ele e sua equipe, que dizia assim: esses são servos do Senhor. E ali era o inimigo. Ele compreendeu aquilo ali e repreendeu. Paulo sabia que um elogio ele tinha que vir de uma fonte segura. É interessante porque aqui você vê Paulo elogiando, mas não com o fim de fazer uma armadilha para que Filemão fizesse o que ele estava pedindo. Não é isso. Paulo estava confiado de que Filemão verdadeiramente tinha sido transformado. Por quê? Porque ele achava, ele sentia isso? Não. Ele conhecia isso por causa do testemunho fiel desse homem, gente. E isso tem que ser muito destacado aqui. Paulo fala sobre coisas que eram reais na vida de Filemão. Não adianta, por exemplo, nós elogiarmos e falarmos para as pessoas sobre coisas que elas não estão. Não adianta você elogiar alguém sobre contribuir para a obra de Deus se essa pessoa não contribui. Não adianta falar de participar das coisas do Senhor, da igreja, se essa pessoa dá de braço e não liga para o que está acontecendo dentro da igreja. Não é isso. Mas aquelas pessoas que estão aqui realmente participando, você tem realmente que, aqui eu digo uma coisa, eu vou trocar o elogiar por reconhecer. E esse reconhecimento ele pode ser feito por diversas formas. E principalmente em atitudes. E muito mais do que palavra, eu acho que as atitudes elas vão falar às vezes mais alto. É evidente, eu sei disso, que é preciso também de vez em quando falar, mas as atitudes falam mais alto, tá? De um outro lado, você tem que tomar cuidado, porque existem pessoas, aí está ligado diretamente à própria constituição emocional, às vezes até provisória da pessoa, que existem pessoas que precisam demais de serem elogiadas. E que quando não são elogiadas, você cria um problema. Isso também é uma outra vertente desse mesmo assunto. Ou seja, você elogiou, está tudo bem. O dia que ela fez alguma coisa que você não elogiou, por exemplo, do púlpito da igreja, não reconheceu publicamente, você tem uma briga, um problema, e vai ter uma pessoa ingrata, extremamente infeliz dentro da igreja. E isso é algo também não saudável, tá? E vamos colocar isso aqui em perspectiva. Paulo fala de pessoas que tiveram vida transformada. E ele está falando isso porque ele vai falar de alguém para Filemão que também teve a vida transformada. É por isso que ele começa destacando os pontos positivos da vida de Filemão. Ele começa falando do trabalho, da transformação, do que ele representava para o contexto cristão da época, para o que ele representava para a igreja, tá? Para o que ele representava para a vida de Paulo. Ele fala da contribuição, é lindo isso. É uma carta que goteja amor, né? Por assim dizer. Paulo tem uma confiança que é interessante que ele coloca, ainda nesse tópico número 2, 5 pontos, né? O amor sempre abençoa as pessoas. E ele fala sobre gratidão um pelos outros. O 2, ele procura o bem dos outros. O 3, lida honestamente com os outros, leva o fardo dos outros, crê no melhor dos outros. E além esse último diz que ele fará mais do que digo, né? Ele estava confiado. Como eu disse aqui, não era um jogo de elogio para ser beneficiado, tá? Ele estava confiado de que realmente Filemão faria isso. Tópico 4, você nunca deve perder a oportunidade de ser um pacificador. Tópico complexo, tópico maravilhoso e um dos principais aqui. Tem que ser ligeiro aqui ao falar sobre ele. E ele fala sobre 5 argumentos aqui que Paulo usou para Filemão. Primeiro, ele começou com a reputação de Filemão como um homem que abençoava pessoas. Repito aqui o que já disse no tópico passado. Não era bajulação. Não era algo que simbolizava a compra de um favor. Não era isso. Ele estava sendo sincero e mostrando a Filemão, porque por vezes as pessoas têm dificuldade de compreender quem elas são. Quem elas são para o reino. Que as atitudes dela fazem a diferença. E um líder, muitas vezes, tem que fazer isso, ele tem que mostrar para a pessoa quem ela é. Então, é muito importante nós entendermos assim. Ele começou com a reputação de Filemão como um homem que abençoava pessoas. E se ele era um homem que abençoava pessoas, Paulo estava confiado de que ele também abençoaria a esse escravo Onésimo, que o perdoaria e que o receberia como um irmão em Cristo.
ele usou a linguagem do amor, tópico 2, tá? Subtópico 2, em vez de uma autoridade apostólica para sensibilizar Filemon. Paulo era apóstolo, era velho e ainda estava preso. Mas, em vez de ordenar, ele suplica. É o que está aí para nós. Há um ditado chinês que diz: pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. É interessante, né? Eu acho isso bonito porque no versículo 8, pelo que ainda, olha só, que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, verso 9, peço-te, antes por amor. Então, Paulo, ele não usa da autoridade que ele tinha como líder, como apóstolo. Você não vê ele usar dessa autoridade em momento nenhum. Ele está equilibrado e falando confiado na transformação que ele crê que Filemão passou e também recomendando alguém em que ele tinha extrema confiança também, que Onésimo tinha servido ali na cadeia, tá? Então é interessante isso. Terceiro, o apelo para Filemão foi a conversão de Onésimo. O terceiro apelo, o apelo foi a conversão de Onésimo, verso 10. Onésimo era apenas um escravo, ladrão e fugitivo, mas agora é o filho da fé de Paulo, irmão da fé de Filemão. Em Cristo não há escravo nem livre, Gálatas 3:28. Isso não significa que quando uma pessoa é convertida, sua condição social muda ou suas dívidas não devem mais ser pagas. Atenção. Mas significa que Onésimo agora tem uma nova posição diante de Deus e diante do povo de Deus. E Filemão tem que levar isso em consideração. Não é que quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela não tem mais dívida com a sociedade. Não é isso. Não é isso que Paulo está aqui apelando para Filemão. Não é que acabou tudo, que você não tem... Tem que ser consertado. E o que justamente Paulo está fazendo com essa atitude de mandar Onésimo de volta para Colossos é o seguinte: ele está, olha, você vai voltar porque você tem que se consertar. E ele manda essa carta para Filemão porque ele estava confiado de que realmente seria uma bela oportunidade de que Onésimo ali realmente tornasse a ser útil novamente. Quarto ponto vai falar, o quarto apelo que era que Onésimo era útil para Paulo em seu ministério em Roma. O nome Onésimo significa útil, o nome Filemão é afeiçoado àquele que é gentil, né? Alguma coisa assim. Então aqui tem um jogo de palavras nisso, já li algumas vezes sobre isso, alguns autores muito bons falando sobre isso, e é um jogo de palavras com o nome Onésimo, né? Ele que te era inútil, me é útil e agora vai ser útil para você. É um jogo de palavras bem interessante que ele faz. O quinto apelo relata a providência divina, que aí já é o versículo 15 e o 16. Como crentes devemos crer que Deus está no controle das situações e das circunstâncias mais difíceis. Circunstâncias, a fuga de Onésimo não apanhou Deus de surpresa. E assim vai. Paulo está dizendo que toda aquela situação que ele passou em Roma, Onésimo, todas as situações que levaram Onésimo a conhecer Paulo, a se converter a Cristo, a mudar de vida, elas mostram que realmente ele teve a vida completamente transformada. Vidas transformadas, relacionamentos renovados. Onésimo agora, ele passa a ter um relacionamento renovado com todos aqueles irmãos que ele conhecia. Mas Onésimo precisava, irmãos, de voltar a Colossos e renovar o seu relacionamento com esse irmão em Cristo, seu Senhor, seu dono, nesse caso, chamado Filemão. Ele precisava. E Paulo, ele apela para a providência divina. Ele está mostrando ali também para Filemão, em um outro aspecto, que não existe coincidência. É como se ele dissesse: Filemão, isso não é coincidência. Ele te fez um agravo, ele foi inútil para você, mas Deus o guiou até chegar a mim, ele ouviu o Evangelho, ele se converte e ele agora está sendo enviado para você e você vai poder mais uma vez testemunhar e entender que ele teve a vida transformada. Que lindo! Paulo coloca o seu nome em favor desse homem.
quarto tópico, você nunca deve desistir de ver o poder do Evangelho prevalecer na vida das pessoas. A mensagem é positiva, a mensagem é linda. Precisamos aprender que não existem pessoas mais importantes do que as outras. Paulo, ele dá uma lição, algumas atitudes de Paulo aqui. Paulo, o apóstolo de Cristo, roga a Filemão para receber o escravo convertido como se fosse ele mesmo. Isso quer dizer que não existe uma pessoa mais importante do que a outra na igreja de Deus. Não existem. A única coisa que nos diferencia é as responsabilidades que temos. A única coisa que vai nos diferenciar em relação uns aos outros no reino de Deus é a minha capacidade, a minha vontade de abraçar as responsabilidades que Deus tem dado. E em relação a responsabilidades, Deus também dá a cada um de nós um peso diferente. Cada um de nós carrega um peso nesse sentido, porque Deus conhece a cada um de nós em particular. Então é por isso que ele faz isso. Essa carta a Filemão, ela tem uma mensagem muito bonita relacionada a essa questão de não desistir das pessoas. E não desistir também de fazer o que era certo. Paulo podia ter conservado esse escravo fugitivo, Onésimo, com ele, sem ter falado, mas jamais ele faria isso. Isso não era o padrão exigido por Deus para ele. Olha como é que às vezes nós temos que andar até mesmo na contramão do que todas as outras pessoas acham. Precisamos, subtópico 2, precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas. Não é falhar junto, tá? Atenção. Não é pecar junto, não é facilitar, não é deixar de lado o erro das pessoas, mas é identificar. Paulo pediu a Filemão para receber a Onésimo como seu próprio coração. Paulo estava pronto a colocar a dívida de Onésimo em sua própria conta, versículo 18 e 19. Isso é profunda identificação. É evidente que, como nós olhamos para isso, nós vemos o sacrifício de Cristo feito por nós. Nas nossas lições da semana, né, no texto recomendado para a leitura, nós temos algo muito interessante aqui, né, que é em Mateus capítulo 18, verso 21 a 35, muito bom esse texto. É preciso nós entendermos que existe uma conta que Cristo pagou por nós que é muito mais alta do que aquela que nós pagamos quando perdoamos uma pessoa. Aqui ele tem uma frase dita aqui que é bem interessante. Lutero disse que todos nós somos onésimos. Interessante isso. Isso é uma frase atribuída, um texto famoso que atribui essa frase a Martinho Lutero. Todos nós somos onésimos, ou seja, todos nós somos úteis, né? Somos escravos úteis nas mãos do Senhor, do nosso dono, do nosso Senhor. A palavra recebe, ou no verso 17, é receber dentro do círculo familiar. Imagine um escravo entrando no círculo familiar do seu Senhor. Imagine um pecador entrando na família de Deus. Porque é exatamente isso que Deus fala. É exatamente isso que Deus fez conosco. Ele nos faz participar do círculo da família celestial. Nós temos a graça de fazer parte de tudo isso. É bem interessante porque essa carta, Paulo fala sobre alguém que teve a vida regenerada. Como eu disse aqui, ele coloca o próprio nome dele. Ele diz, olha, se ele te fez alguma coisa, coloca na minha conta. Perdoa. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, perdoa Onésimo. Sabe? Olha, coloca isso na minha conta. Se te ofende a esse ponto, coloca na minha conta, mas entenda, perdoe ele. É como se ele é um apelo que nas entrelinhas desta carta nós podemos entender o seguinte: é Paulo apelando para o coração de Filemão, que era um homem de alta posição, para que ele recebesse aquele escravo, um homem de baixa posição, para que esse escravo também entendesse de um lado o seguinte, que ele tinha coisas a acertar aonde ele errou, ou seja, com Filemão. Mas que também ele ia entender o amor de Cristo através de Filemão. Mas de um outro lado, ele também está dando uma lição para Filemão, mostrando para Filemão que ele deve perdoar, que ele deve deixar passar isso
e entender que as pessoas têm a vida transformada e que esse homem deveria ser recebido como um irmão em Cristo e não mais como um escravo, e muito menos como um escravo fugitivo. Capítulo 3, né, aliás, capítulo 4, subtópico 3. Precisamos exercitar tanto a restituição como o perdão. Versos 17 a 20. Uma pessoa convertida tem uma transformação no seu caráter. Ela deixa de ser caloteiro. Ela assume suas responsabilidades. Ela exercita a restituição. Paulo restitui Onésimo e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo roubou. Nesse caso, tá? Caso realmente isso tenha acontecido, é o que ele está dizendo. Mas embora Paulo esteja pronto a pagar a dívida, encoraja Filemão a perdoar. O perdão é a marca de um verdadeiro cristão. Perdoar é cancelar a dívida. É não cobrá-la mais. É deixar a outra pessoa livre. Isso é perdoar. É não cobrar mais. É deixar livre. Então quem perdoa faz isso. Maravilhoso. E o quarto subtópico, precisamos aprender sobre o glorioso poder de Jesus para salvar. Isso é interessante. Jesus apanha um escravo fugitivo e faz dele um homem livre, santo, salvo e útil. Isso foi o que aconteceu comigo, contigo, com todos nós. Vidas transformadas, relacionamentos renovados. Relacionamento primeiro com Deus e, por consequência, com cada pessoa que nós conhecemos. São relacionamentos que são completamente transformados. Você nunca mais será o mesmo depois que aceitou Jesus como Salvador. Você caminha mais. Precisamos compreender que uma pessoa convertida se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. Todos nós temos um chamado, temos uma utilidade na obra do Senhor. É importante nós entendermos que nas nossas vidas transformadas, como o título diz, nós tivemos os nossos relacionamentos renovados com Deus, com a igreja do Senhor, com as pessoas que se relacionam conosco, com pessoas no trabalho, as pessoas dentro da nossa família, em cada situação dessa. Nós nunca podemos desistir de continuar pregando o Evangelho com as nossas atitudes. Você prega o Evangelho quando você perdoa alguém, quando você caminha mais uma milha com alguém, quando você tem paciência, quando você, com as suas atitudes, realmente demonstra amor pelas outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado dessa revista, que ela tenha sido útil para você, vidas transformadas. E eu quero dizer a vocês que eu tenho vários testemunhos para dar sobre essa revista. Muito útil, uma revista com conteúdo maravilhoso. E a partir da semana que vem nós iniciaremos com mais uma série de estudos. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou alegre, estou feliz e quero compartilhar com vocês a minha satisfação de ter chegado até o final dessa revista junto com os amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, bom estudo, né? E que nós venhamos agora em 2021 a aproveitarmos esse primeiro trimestre para estudar profundamente a palavra de Deus. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Como eu disse, finalizarei com uma ligeira oração. Pai querido, nós estamos agradecidos ao Senhor por essa lição que fala sobre vidas transformadas, relacionamentos renovados. E te agradecemos por essa revista, Pai, que falou sobre vidas transformadas. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue a transformar vidas através da pregação do Evangelho e que o Senhor nos use para isso, Pai, em todas as esferas da nossa vida. E nós te agradecemos, Pai, porque tivemos a vida transformada pelo Senhor. Somos todos onésimos, Pai. Somos pessoas que precisamos do Senhor. Somos pessoas que somos úteis na Tua obra. Não existe, Senhor, diferença entre nós, nem maiores ou menores. Apenas o Senhor tem dado mais responsabilidade a uns do que a outros, mas cada um de nós tem alguma responsabilidade na pregação do Teu Evangelho. Transforma cada vez mais as nossas vidas e nos ajude, Senhor, a sonhar os Teus sonhos e a realizar os Teus projetos em nossa vida. Obrigado por cada vida, por cada aluno, Senhor, desta Escola Bíblica Dominical. Eu oro grato por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.